Olá, amigos do Devocional da Esperança. É sempre gratificante estarmos juntos nesta jornada espiritual. Antes de nos aprofundarmos no tema de hoje, gostaria de fazer um pedido especial. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative as notificações. Ao fazer isso, você garante que não perderá qualquer conteúdo que pode fortalecer sua fé e encorajá-lo em sua caminhada espiritual. Hoje, vamos mergulhar na rica e inspiradora passagem de 2 Coríntios 5:7, que nos ensina a andar por fé e não por vista. Essa simples, porém poderosa declaração possui um significado profundo, que não só nos instrui, mas também nos capacita a enfrentar as incertezas da vida. No contexto atual, onde a incerteza e a ansiedade parecem ser mais presentes do que nunca, esse versículo oferece um alicerce sólido sobre o qual podemos construir nossa reação diante dos desafios do cotidiano. A vida é repleta de momentos que provocam medo e dúvida. O desconhecido pode parecer um terreno aterrador, e muitas vezes estamos questionando o que virá a seguir. Essa incerteza é uma condição humana, e é normal nos sentirmos ansiosos diante do que não podemos controlar. Entretanto, é precisamente nesse ponto que a fé nos desafia a avançar, mesmo quando tudo o que temos são dúvidas e perguntas sem resposta. A jornada da fé não deve ser encarada como uma utopia, onde tudo é perfeito, mas como uma prática diária que nos ajuda a lidar com a realidade de um mundo imprevisível. Quando falamos sobre confiar em Deus, devemos deixar claro que a fé não é simplesmente uma crença passageira ou uma esperança imprecisa. É a certeza de que Deus está no controle de nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias parecem um caos. A fé vai além do simples acreditar. Ela é uma ação intencional de se apegar ao que sabemos ser verdade, mesmo quando nossas percepções limitadas não nos permitem ver além do presente. Essa prática de fé é fundamental para nossa sobrevivência emocional e espiritual, especialmente em tempos difíceis. Em momentos críticos, somos desafiados a perguntar a nós mesmos: em que eu realmente confio? Os momentos de transição em nossas vidas são exemplos clássicos de como a incerteza pode se instalar. Experiências como mudar de emprego, lidar com a criação dos filhos que trazem desafios inesperados, ou mesmo uma mudança de cidade são situações que podem gerar incertezas e preocupações no nosso coração. Durante essas transições, se faz fácil cair na armadilha de pensar que estamos sozinhos ou que Deus nos abandonou. Contudo, a verdade é que a Bíblia nos proporciona conforto e direção nesses momentos. A confiança em Deus deve ser nossa âncora em tempos tempestuosos. Em Hebreus 6:19, encontramos um consolo que nos lembra que a esperança que encontramos em Deus é firme e segura, funcionando como uma âncora que nos estabiliza amide as tempestades da vida. Ao analisarmos como podemos aplicar essa fé prática em nosso dia a dia, a primeira dica é a importância da oração. Através da oração, nós não apenas expressamos nossos desejos e necessidades, mas também criamos um espaço e uma conexão íntima com Deus. É um momento onde podemos colocar diante dele nossas dúvidas, nossos medos e ansiedades. Ao orar, temos a oportunidade de apresentar a Deus nossas preocupações mais profundas e confiar que Ele ouvirá e cuidará de nós. Quando dedicamos esse tempo à oração, cultivamos um relacionamento profundo com o Senhor e nos permitimos ouvir a sua voz. Assim, ao orar, não estamos apenas pedindo respostas, mas abrindo nosso coração e mente para receber a paz que excede todo entendimento, conforme Filipenses 4,6,7 nos ensina. Além da oração, a prática da meditação nas Escrituras se revela uma prática poderosa e vital. Meditar não significa apenas ler superficialmente. Envolve um processo mais profundo de análise e reflexão sobre o que lemos. Quando meditamos sobre a palavra, estamos, na verdade, alimentando nossa alma.
Escolher versículos que nos fortalecem e repeti-los ao longo do dia atua como um lembrete constante de que estamos não apenas caminhando sozinhos, mas que Deus está ao nosso lado. Salmos, Provérbios e até mesmo as cartas do Novo Testamento oferecem uma abundância de conselhos práticos que podem nos ajudar a navegar pelas águas turbulentas da incerteza. Levar um pequeno caderno ou diário onde anotamos as promessas de Deus e reflexões sobre versículos pode ser uma ferramenta profunda. Essa prática diária ajuda a internalizar essas verdades no nosso cotidiano. Entender a vitalidade da comunidade também é essencial em tempos de incerteza. Encontrar apoio em irmãos e irmãs em Cristo traz encorajamento em meio às tempestades da vida. A Bíblia nos exorta a buscar esse apoio mútuo. Reunir-se em pequenos grupos, discutir passagens bíblicas e compartilhar experiências é um bálsamo para a alma, recordando-nos de que não estamos sozinhos em nossas dificuldades. Somos chamados a carregar os fardos uns dos outros, conforme Gálatas 6:2, e essa prática fornece alívio para todos nós. Participar de grupos de apoio ou de estudos bíblicos, tanto presenciais como virtuais, pode ser uma maneira eficaz de fortalecer nossa fé em conjunto e lembrar uns aos outros sobre as promessas de Deus. Por fim, para consolidar nossa fé em tempos de incerteza, é necessário alimentar nossa mente e espírito com a palavra de Deus. Meditar em versículos que falam sobre a confiança e a providência divina não só acalma nossos corações, mas também fortalece nossa fé. Passagens como o Salmo 46,1, que declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, constituem recursos valiosos para a vida diária. Criar um hábito de fé é essencial nos momentos em que nos sentimos mais desamparados. Quando experimentamos um episódio difícil, devemos recordar esses momentos de meditação, permitindo que a verdade da palavra de Deus atue em nosso ser. Vamos juntos superar o medo das incertezas e confiar plenamente no Senhor. Quando falamos sobre a confiança em Deus, especialmente nas incertezas da vida, a passagem de 2 Coríntios 5,7 nos revela uma verdade poderosa. Andamos por fé e não por vista. Essa citação nos convida a uma reflexão profunda sobre como a fé pode servir como âncora em tempos de incertezas. Contudo, o que isso realmente significa em nosso dia a dia? Para compreendermos melhor essa passagem, precisamos considerar o contexto em que Paulo escreveu a carta. Ele endereçou suas palavras a uma comunidade que enfrentava muitos desafios, assim como nós hoje enfrentamos. Assim como eles, lidamos com conflitos internos e perseguições externas, e sem dúvida, enfrentamos momentos de incerteza. É crucial perceber que Paulo não oferece um consolo superficial. Ele nos exorta a desapegar do que é visível e confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando a situação parece desmoronar ao nosso redor. Confiar em Deus não significa ignorar a realidade ao nosso redor. Em vez disso, é uma escolha ativa de acreditar que Ele está no controle, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à nossa frente. Pense em uma situação que você está enfrentando agora. Por exemplo, você pode estar lidando com desemprego inesperado, doenças, um relacionamento em crise ou novos desafios em uma cidade desconhecida. Nesses momentos, o medo pode ser esmagador. Sabemos que é precisamente neste instante que devemos lembrar que a confiança em Deus é uma decisão intencional. Em vez de nos deixarmos dominar pelo pânico e pela incerteza, podemos buscar consolo nas promessas que Ele fez em Sua palavra. Filipenses 4,19 nos assegura que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus. Esse tipo de fé prática não é apenas um escapismo, é verdadeiramente um ativismo que nos leva a agir com coragem. Muitas vezes somos inspirados pelas histórias da Bíblia, repletas de figuras que enfrentaram situações impossíveis. Pense, por exemplo, em personagens como Daniel, que desafiou um decreto que poderia ter lhe custado a vida, ou os 3 jovens hebreus, que se recusaram a adorar a estátua de Nabucodonosor.
Eles enfrentaram suas batalhas com fé e coragem. Cada testemunho de bravura alimenta a nossa fé e nos lembra que a confiança em Deus é uma jornada coletiva. Ao compartilharmos nossas histórias de luta e como Deus tem nos ajudado, encorajamos outros a permanecerem confiantes. O testemunho do que Deus faz em nossas vidas é uma ferramenta poderosa que não apenas edifica, mas também convida outros a confiarem no Senhor. Agora, imagine o efeito dessa fé prática em sua vida. Que decisões você poderia tomar se tivesse plena confiança de que Deus está ao seu lado? Cada pequena decisão se torna uma declaração de fé. Pode ser tão simples quanto escolher não entrar em pânico quando algo inesperado acontece, ou decidir passar um tempo em oração ao invés de tentar resolver tudo por conta própria. Essas decisões acumuladas podem criar uma mudança significativa na forma como enfrentamos a vida. Portanto, em resumo, confiar em Deus em tempos de incerteza nos chama a agir. É uma jornada diária de praticar a fé e não apenas proclamá-la. Esse espaço de vulnerabilidade nos aproxima mais de Deus e de nossos irmãos na fé, criando laços mais profundos. A chave é lembrar que, embora caminhemos por incertezas, não estamos sozinhos. Temos uma rocha firme em Deus, alguém que é constante e eterno, sempre pronto para nos proteger e guiar através das adversidades. Uma prática útil é criar lembretes visíveis de fé em sua casa, como versículos em post-its ou quadros decorativos, que reforçam as promessas e encorajam uma mentalidade de confiança em Deus. Seja firme em seu compromisso de viver pela fé. Ao fazer isso, você não está apenas fortalecendo sua própria vida espiritual, mas também se tornando um exemplo para aqueles ao seu redor. Você pode ser um farol de esperança e fé em um mundo que frequentemente parece escuro. Ao encerrarmos nossa rica reflexão sobre 2 Coríntios 5,7, que nos ensina a viver pela fé e não pela vista, é importante relembrar que durante nossos dias de incerteza, a confiança em Deus se torna um baluarte fundamental. O apóstolo Paulo, ao escrever esta passagem, lidou com a cruel realidade das tribulações e desafios da vida. Ele não só recomenda a fé, mas também testemunha essa prática em sua própria vida, mostrando que confiar em Deus nos permite enfrentar nossos medos e inseguranças com coragem e liberdade. Para aplicar essa mensagem à sua vida, comece por reconhecer suas incertezas. Pergunte-se: o que realmente me preocupa? As preocupações podem variar: saúde, finanças, relacionamentos, futuro ou até mesmo desafios espirituais. Identificar e aceitar essas preocupações é o primeiro passo para superá-las. Quando você tem clareza sobre o que o aflige, pode colocar isso nas mãos de Deus em oração. A Bíblia nos ensina em Filipenses 4,7 que não devemos nos preocupar com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, devemos apresentar nossas solicitações a Deus. Ao fazer isso, a paz que vem de Cristo guardará nossos corações e mentes. Além da oração, a prática da meditação nas Escrituras é uma forma poderosa de fortalecer sua fé. Escolha um versículo que ressoe com você sobre confiança em Deus e reflita sobre ele diariamente. Como nos lembra Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esse ato não apenas fortifica a nossa fé, mas cria um fundamento firme que nos sustentará em tempos de prova. Criar um diário de oração pode ser um excelente passo, onde você anota suas preocupações, gratidões e como Deus tem respondido suas petições ao longo do tempo. Esse exercício ajuda a visualizar o agir de Deus nas pequenas e grandes questões de nossa vida. Procure cercar-se de pessoas que compartilham a mesma fé. Ter uma comunidade de fé, participar de grupos de estudo bíblico ou mesmo dialogar com amigos que confiam em Deus pode fortalecer sua motivação e ânimo.
O apoio mútuo é um importante lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Em Eclesiastes 4:9,10, aprendemos que é melhor ter companhia do que estar só. 2 são melhores que 1. Considere organizar encontros regulares de oração e estudo bíblico, onde você e seus amigos possam compartilhar seus desafios e alegrias em um ambiente seguro e encorajador. Outra prática poderosa é a de servir ao próximo. Muitas vezes, quando estamos focados em nossas próprias dificuldades, esquecemos que o ato de ajudar os outros pode trazer uma nova perspectiva e renovação da nossa fé. Quando servimos, não apenas criamos laços mais fortes dentro da comunidade, mas também encontramos um propósito maior em nossas lutas. O serviço aos outros, seja através de voluntariado, oferecer apoio a um amigo ou até atividades comunitárias, traz um sentimento de pertencimento e um lembrete da bondade de Deus em meio às dificuldades que enfrentamos. Ter uma mente aberta e um coração disposto a ajudar é fundamental. Por último, nunca subestime a importância de testemunhar e compartilhar suas experiências de fé. Muitas vezes, ao compartilharmos como Deus atuou em nossas vidas, ajudamos outros em suas próprias jornadas. Isso não apenas edifica quem ouve, mas também reforça a confiança em Deus por parte daquele que compartilha a história. As experiências de fé criam um ciclo de encorajamento e fortalecimento dentro da comunidade. Considere ser ativo nas redes sociais, compartilhando reflexões sobre sua caminhada de fé e como você tem visto Deus agir em sua vida. A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para edificar a fé, alcançar pessoas e compartilhar esperança. Em conclusão, enquanto enfrentamos as incertezas da vida, que possamos sempre nos lembrar de que nossa confiança deve estar em Deus. Ele nos convoca a viver pela fé, mesmo quando o caminho não é claro. Foquemos em sua fidelidade e promessas, porque, como diz Salmos 56, meio a 3, em qualquer tempo que eu temer, eu confiarei em ti. Este é o nosso chamado e privilégio como filhos e filhas do Altíssimo, e que possamos viver essa verdade em cada aspecto de nossas vidas, sendo luz e esperança para aqueles ao nosso redor. Encorajo você a fazer o compromisso de compartilhar não só suas vitórias, mas também suas lutas, transformando as dificuldades em oportunidades para glorificar a Deus. Quando permitimos que a fé permeie cada canto de nossas vidas, tornamo-nos testemunhas do poder transformador de Cristo, capaz de gerar esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Que possamos juntos andar iluminados pela luz da fé e guiados pela mão de Deus em cada desafio que encontrarmos pela frente.